Olá, bom dia. Que privilégio e alegria nós estarmos juntos novamente. E nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 5, no versículo 6, onde o Senhor nos diz assim: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meu querido, você já sentiu fome e sede? Talvez se você estivesse participando assim de alguma prova de resistência física, ou estivesse numa caminhada, ou estivesse numa jornada, e você não via a hora de chegar para poder tomar água, poder se alimentar. Então, meus queridos, o Senhor Jesus aqui ele faz menção a isso, quando ele diz assim que bem-aventurado, que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Olha só. Então ele chama a nossa atenção aqui para o que realmente nós devemos buscar, a justiça. E o que é a justiça, meus queridos? A palavra do Senhor nos diz que Jesus, justiça, nossa, é isso mesmo. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede da justiça de Cristo. Ou seja, eu busco o Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ele, eu busco o Espírito Santo de Deus para que eu possa receber pela fé a justiça de Cristo. Ou seja, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas se pela fé nós aceitarmos a morte de Jesus na cruz, a justiça de Cristo, que não pecou, que veio a este mundo, viveu aqui e não pecou e morreu na cruz, pagando o preço do pecado, porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele pagou o preço da morte, mas ele não pecou. Por que ele pagou esse salário? Porque ele morreu no meu e no seu lugar. Então, quando nós aceitamos pela fé o sacrifício dele e nós aceitamos que ele morreu por nós, quando você aceita a morte de Jesus pelos seus pecados e você se arrepende e você busca o Senhor, a justiça de Cristo, ela recai sobre você. E a isso nós chamamos de justiça imputada. Ou seja, eu não mereço, eu não sou digno. Mas pela fé, pelo meu arrependimento, pela minha busca, pela atuação do Espírito Santo na minha vida, eu creio e eu aceito a morte de Jesus, a justiça dele, que ele pagou o preço dos meus pecados. E agora então eu me torno justificado. Olha, querido, que promessa, que coisa maravilhosa é esse plano da salvação. E agora então eu me torno justo. Eu me torno justo. E agora eu passo a buscar mais o Espírito Santo, porque agora eu estou debaixo da graça e eu quero essa justiça de Cristo. Então agora eu passo a ter uma vida de comunhão com Ele, eu passo a buscá-lo, o Espírito Santo começa a atuar na minha vida e pela graça de Deus eu começo a apresentar na minha vida os frutos da justificação, a justificação pela fé. E agora então eu começo a buscar a santificação e eu procuro guardar a lei do Senhor. E eu compartilho os meus atos agora com os demais. E isso se chama então justiça partilhada. Eu agora, pela justiça de Cristo que repousa sobre mim, pela fé, eu me torno justificado e eu passo agora a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. E isso é demonstrado na minha maneira de agir com o próximo, na minha vida, nos meus negócios, o meu comportamento, a minha atitude, a minha forma de falar com as pessoas. E isso então se torna uma justiça partilhada. Eu partilho com os demais aquilo que eu recebo do Senhor Jesus. Nos meus atos, eu procuro ter atos de justiça. E por que o Senhor Jesus ele diz que os que têm fome e sede da justificação, da justiça de Cristo, eles serão fartos? Porque o Senhor, ele não nega a ninguém. Todo aquele que o busca pela fé,
Todo aquele que tem consciência dos seus pecados e se arrepende e o busca pela fé, ele sacia essa vontade, ele perdoa o pecado, ele justifica a pessoa. Mesmo que essa pessoa venha a cair de novo, essa pessoa deve se arrepender e ela deve buscar a justiça de Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nem por isso nós devemos abusar da graça de Deus, né? Mas todo aquele que se arrepende e o busca pela fé, ele recebe então a justiça, ele se torna farto. Você crê nessa promessa? Você aceita a justiça de Cristo na sua vida? Então se arrependa e pela fé aceite o sacrifício de Jesus e agora com a ajuda do Espírito Santo, vivendo sob a graça de Deus, você agora procure se santificar, ou seja, se tornar mais semelhante ao Senhor Jesus. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor nos promete que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Nós, Senhor, podemos confiar em Ti e nós podemos buscar a justificação pela fé, crendo, Senhor, no sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado pelo Teu sacrifício, muito obrigado pela Tua justificação. Abençoe-nos no processo de santificação, nos ajude a vivermos mais semelhante a Ti. É o que nós pedimos e rogamos, no doce nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado, que Deus te abençoe, tá bom? Que você tenha um bom dia na presença do Senhor e possa viver pela fé, buscando então a semelhança ao Senhor Jesus. Fique com Deus. Amém.